Oi, galera! Está começando o Resenha Delas, o novo quadro do Pitaco do Bem, um programa dirigido e apresentado por mulheres para falar sobre o futebol feminino e tudo o que permeia esse universo. Estamos aqui com as nossas comentaristas maravilhosas, Melissa Belay e Isa Pussu. Por favor, se apresentem. Oi, gente, eu sou Isa Pulso. O episódio de hoje vai ser muito legal, eu tenho certeza que vocês vão amar. Eu sou Melissa Belay e eu tenho certeza que esse vai ser um episódio muito especial. A gente vai falar muito sobre a seleção, sobre essa última data FIFA e eu acho que a gente tem muitos comentários legais para fazer. E eu sou a Isa Cristina, que estarei apresentando e também comentando aqui com vocês. Então, acho que antes de falarmos sobre os jogos em si, como a Mel falou, hoje a gente falará sobre a nossa seleção brasileira e sobre os amistosos dessa última data FIFA. E eu queria começar falando sobre a convocação de Arthur Elias. Tivemos 11 nomes diferentes da convocação de novembro. Tivemos algumas faltas por lesões, alguns retornos importantes, alguns nomes que ficaram de fora. Então, eu queria saber, primeiro vamos começar com a Mel, o que você achou dessa convocação? Quais são os destaques que você tem aí pra gente? Foi uma convocação muito diferente do que a gente estava acostumado, então foi o que você falou, eu acho que muitos nomes que são constantes na seleção, então nomes que a gente consideraria de peso, acabaram ficando de fora. Por exemplo, a Angelina, que é a capitã da seleção, é uma presença que está em todas as convocações, e algumas outras jogadoras que jogam na Liga Estadunidense, elas acabaram ficando de fora dessa convocação, muito por causa da Liga estar começando agora, então elas estão muito fora de ritmo, elas ainda estão em processo de preparação, e eu acredito que o Arthur tenha aproveitado disso para deixar elas de fora, enquanto elas estão fora de ritmo, e para testar outras jogadoras que podem vir a calhar futuramente, quem sabe numa convocação de Copa do Mundo. Então eu acredito que foi uma convocação que teve muita mudança. Tipo, a gente teve muitas jogadoras novas que a gente não viu antes, a gente teve estreia de jogadoras, por exemplo, a goleira Thaís, que ela já foi convocada anteriormente, mas ela fez a estreia dela, ela teve minutagem pela primeira vez no jogo contra a Costa Rica, uma jogadora muito jovem, uma jogadora que vem das categorias de base de Portugal, então ela está defendendo a seleção brasileira realmente agora. Então eu acho que é muito diferente, é muito legal a gente ver essa diversificação de nomes, mas a gente acaba sentindo falta, né, no desempenho, a gente acaba sentindo falta mesmo de algumas jogadoras que acabaram não sendo levadas. E você, Isa, o que você tem a dizer sobre essa convocação? Como a Mel disse, foi uma convocação muito diferente, né? Teve muitas jogadoras convocadas que atuam no Brasil, sendo 13 de 28. Isso acaba valorizando bastante o campeonato nacional e acaba abrindo espaço para novas atletas que têm se destacado aqui dentro do Brasil, né? Mas também muitas jogadoras ficaram de fora, como a Mel comentou da Angelina, a Lorena, a Marta, a Amanda também. E isso acaba um pouco chamando atenção, porque a Amanda, por exemplo, ela estava fazendo um bom campeonato e ela estava vindo de evidência, mas o Arthur Elias ele tem pensado exatamente nesse tipo de situação para abrir espaço para as novas atletas e tentar dar novas chances para as meninas, né? Outro ponto importante também foi o retorno da Caroline, que ela ficou fora por lesão no final de 2025 e ela voltou agora a ser uma peça muito importante dentro da seleção. E a gente teve algumas mudanças forçadas, né? Que acaba dificultando o entrosamento do time. Por exemplo, a de Fernandes e a Isabela, que elas acabaram se lesionando e tiveram que ser substituídas pela Bruninha e pela Aline Gomes. E isso acaba dificultando muito a equipe como um todo, porque prejudica o entrosamento. E eu acredito que essa rotatividade constante acaba atrapalhando um pouco o desempenho das meninas e prejudicando até na confiança da equipe. A gente sabe que o próximo compromisso da seleção é o FIFA Series. E assim, estamos a um ano da Copa do Mundo, mais ou menos. Eu queria saber se, sabendo que o tempo é curto, vocês acham que o Arthur Elias já devia ter uma equipe formada? Ainda dá tempo de testar a FIFA Series? É a hora de fechar a equipe e mostrar que essa vai ser a seleção do Brasil? Ou ainda dá para testar? Ainda tá tudo bem estar testando? Vocês acreditam que prejudique ou que ainda é válido? Pode começar, Mel. Eu acho que justamente por essa questão, pelo menos das jogadoras da Liga Americana estarem fora de ritmo, eu acho que foi um momento que calhou dele testar, mas a gente sabe que a Copa do Mundo tá batendo na porta, tá muito, muito próximo, então assim, ele não ter, a gente sabe que nas últimas convocações o Arthur ele tem um estilo
de escalação, onde ele alterna muito os titulares e as reservas. Então, em alguns setores, a gente nunca sabe exatamente quem é titular e quem é reserva, porque ele alterna muito. E eu acredito que, num momento onde a gente está muito próximo da Copa do Mundo, eu não acho que seja, assim, um momento de tantos testes assim. Eu acredito que ele deveria, sim, ter uma escalação firmada já, porque eu acho que a gente está muito em cima. Mas, como eu falei, pelo menos nessa convocação, por conta das jogadoras da Liga Americana estarem fora de ritmo, eu acredito que calhou ele testar, e eu acho que é válido também. Mas eu gostaria que ele tivesse uma escalação mais definida, algumas jogadoras, uma titularidade certa para algumas meninas que ainda não tem, para realmente ter uma organização maior nesse período. A gente sabe, né, com o FIFA Series, que é quase um laboratório para a seleção, faz sentido o Arthur estar testando algumas jogadoras ainda, mas a gente não sabe até que ponto vale a pena ficar testando tanto assim, porque eu acho que nesse momento ele tem que começar a criar uma base mais sólida, não fechar totalmente o time ainda, porque eu acho que ainda está aberto a testes, mas eu acho que já é o momento de ter uma base mais clara e que nas próximas convocações tenham menos mudanças e que algumas jogadoras se repitam nas próximas convocações, justamente para criar o entrosamento e, quem sabe, começar a consolidar um pouco mais o time e para saber quem vai fazer parte da seleção mesmo. Recentemente a gente teve as meninas do Sub-20 sendo campeãs. E a gente sempre tenta trazer um equilíbrio nas seleções, que vale mais a pena a experiência, como Tamires, como pessoas como Marta, jogadoras que talvez não estejam mostrando tanto dentro de campo, mas que têm toda a experiência, têm toda a história, ou compensa mais levar as meninas que acabaram de ser campeãs, que têm aquele sonho e aquela garra e que estão jogando muita bola dentro de campo? O que vocês acreditam? Vale mais olhar para essas dentro das 4 linhas e falar: esse é o time, essa é a convocação, porque as meninas estão merecendo, ou pensar em experiência, pensar em maturidade, porque também é importante numa Copa do Mundo? Pode ir, Mel. Eu acho que a nossa base é uma base que ela tem muitas joias, então é muito legal quando a gente olha para o nosso sub-20, a gente vê que a gente tem nomes que são, assim, promessas do futebol, são pessoas que se destacam muito, mas eu acho que numa Copa do Mundo, num torneio que é de peso, enfim, tão grande assim, eu acredito que acaba que a experiência ela vai pesar muito mais, e eu acho que é até uma questão mais de segurança mesmo, ele contar com jogadoras que ele já sabe o estilo de jogo, que ele já sabe que tem um entrosamento com o restante do time. Então, eu acredito que a experiência ela acaba pesando muito mais e eu acho que é um conforto maior. Então, eu, no lugar dele, priorizaria isso do que arriscar alguns nomes. A gente pode ver, por exemplo, a gente vai falar posteriormente, mas do desempenho da seleção nessa data FIFA, que foi o momento, o período onde ele testou muitas jogadoras novas que não são tão comuns em convocações anteriores, e a gente viu que o desempenho ele teve uma diferença bem drástica comparada a desempenhos passados. Então eu acho que isso pesa muito na hora de escolher as jogadoras. Então acho que dá uma ideia de que, tipo assim, acho que realmente a gente deveria permanecer com a convocação anterior, onde tem jogadoras com mais experiência, jogadoras que já se consolidaram pela seleção profissional, que já tem uma carreira profissional por clubes, um destaque por clubes e por seleção muito maior, do que arriscar tanto assim, faltando tão pouco tempo para a Copa do Mundo. Então eu acho que a experiência acaba sendo uma escolha melhor. Pode falar, Lisa. Eu concordo, eu acredito que deve haver um equilíbrio, né, entre a experiência e essas novas jogadoras que têm mostrado o talento delas, mas para uma Copa do Mundo a experiência com certeza pesa mais, e eu acho que a experiência dessas mulheres acaba passando um pouco mais de confiança para as meninas que estão entrando na seleção agora, por isso que eu acho que esse momento que o Arthur Elias está tendo dos testes é muito importante, porque acaba criando um pouco de confiança para as meninas, mas para uma Copa do Mundo que vem aí, as meninas que jogam há mais tempo mesmo, eu acho que pesa muito mais. Então, agora vamos falar sobre o desempenho da seleção nos jogos. Como a Mel falou, não cumpriu com as expectativas, não foi o que a gente esperava. Confesso que quem viu o primeiro jogo contra a Costa Rica não esperava esse desempenho contra a Venezuela e o México. Começamos com 5-2, uma goleada, né, em cima da Costa Rica. Fomos para um jogo difícil, que tinha altitude, tinha a questão de ser em um centro de treinamento, que foi contra a Venezuela, né, em que perdemos de 2-1. E finalizamos
com uma derrota para o México por 1-0 também. Então, assim, foi uma data FIFA repleta de novidades, assuntos importantes para pontuar. E eu queria começar com o primeiro jogo, a goleada. Além do ótimo placar, como vocês viram a seleção nesse primeiro jogo, Mel? Foi o que você falou. Foi um jogo que, assim, foi uma goleada, foi 5-2, só que a gente percebe que as meninas, elas tiveram um desempenho muito diferente no primeiro para o segundo tempo. Então, no primeiro tempo, elas demonstraram muito mais controle, no segundo a gente percebeu que elas já não estavam mantendo essa consistência, tanto que tomaram 2 gols da Costa Rica e terminou o placar em 5-2. E eu acho que para uma seleção do tamanho do Brasil, eu acho que essa inconsistência não pode acontecer, principalmente chegando tão próximo, assim, da Copa do Mundo. Eu acho que a gente precisa ter um rendimento muito seguro, a gente precisa passar uma segurança, a gente não pode ser tão instável assim. A gente teve alguns destaques. Eu particularmente gostei muito de ver a Thaís, que foi a goleira do Benfica de 17 anos, se eu não me engano, que ela é uma goleira muito jovem, ela é uma goleira que estreou agora pela seleção, ela defendia as categorias de base de Portugal e ela veio para a seleção brasileira agora, que é o país do pai dela, ela é nascida em Portugal. Então é muito legal, foi o que a Isa falou, é muito legal a gente ver novas jogadoras, jogadoras mais jovens recebendo oportunidade, mas infelizmente a gente vê que o Brasil, pelo menos nesse primeiro jogo, não teve um desempenho tão constante. A gente ganhou, só que foi uma vitória assim que a gente já percebeu que teve uma inconstância no desempenho, na parte técnica, e que nos jogos seguintes isso ficou cada vez mais claro. A gente teve o retorno da Tamires na lateral esquerda da seleção, ela foi titular, e ela entrou no segundo jogo contra a Venezuela. E mesmo que ela tenha tido uma temporada abaixo no Corinthians, não foi uma das melhores temporadas dela por clube, ela não teve um destaque tão grande quanto ela costuma ter, mesmo assim ela foi convocada, fez uma atuação boa, e é bom a gente ver que a gente ainda pode contar com ela, porque é uma jogadora que, apesar, algumas pessoas ainda questionam por conta da idade, ela é uma jogadora que ainda rende bastante, apesar do rendimento baixo na temporada de clubes. Como a Mel comentou, o primeiro jogo, apesar da goleada, chamou bem atenção, porque a seleção apresentou 2 momentos muito diferentes, né? No primeiro tempo, conseguiu construir o 3-0 e estava com a posse de bola, mas no segundo tempo, que parecia estar com uma vitória garantida, o Brasil acabou levando os 2 gols e o jogo ficou mais aberto do que a gente pensou, né? Mas depois o Brasil conseguiu ampliar um pouco mais, mas essa oscilação durante a partida e o desempenho das meninas acabou chamando atenção tanto para a consistência da equipe durante os 90 minutos, tanto para a concentração delas, que eu acho que acabou sendo afetada, porque você amplia o jogo para 3-0 e acaba levando 2 gols assim de forma muito rápida, então acho que faltou um pouco de concentração das meninas. Como a Mel comentou também, a estreia da goleira Thaís, que foi a menina mais jovem a estrear pela seleção brasileira, né? E eu acho que é isso, vale a pena a gente dar espaço para as novas jogadoras, porque elas têm apresentado um bom rendimento, mas normalmente têm deixado a desejar. Eu acho que vocês falaram tudo, principalmente sobre essa oscilação. Eu acho que já foi um spoiler do que a gente podia esperar para essa data FIFA. Então, a gente começou muito bem, a gente começou com uma vitória, por exemplo, no jogo, e depois os próximos jogos vieram de partidas omissas da seleção. Inclusive, já vamos falar sobre a partida contra a Venezuela, que entrou para a história. Foi a primeira derrota da seleção brasileira para a Venezuela. E o Arthur Elias pontuou na sua entrevista, né, pós-jogo, que foi uma das piores partidas desde a sua chegada. Então, esse jogo também gerou assuntos dentro de campo, como o fato da expulsão da Maiara, na sua estreia, né, quanto assuntos fora das 4 linhas, que seria a estrutura fornecida para o jogo, né, que aconteceu em um centro de treinamentos, que não é o ideal para uma seleção tão grande como a do Brasil. Então, eu queria saber de vocês a opinião sobre esse jogo. Foi um jogo que, assim, ninguém esperava, por mais que
que a gente já sabia que era um período de testes, então a gente não estava com a convocação habitual, que a gente não tinha jogadoras que costumam ser muito decisivas, mas ninguém esperava que fosse ser uma partida tão omissa, um desempenho tão abaixo do comum por parte do Brasil. Então, assim, óbvio que existe o fator altitude, que a Isa comentou anteriormente, e a seleção da Venezuela ela já estava lá há mais tempo, então existe um processo maior para as meninas se acostumarem. O Brasil pode ter tido uma desvantagem técnica por não estar tão acostumado a jogar na altitude, mas mesmo assim não é um desempenho que a gente espera de uma seleção tão grande quanto o Brasil. A gente sabe que as meninas têm muita capacidade de mostrar um futebol muito melhor, um futebol muito maior do que esse que elas mostraram no jogo contra a Venezuela. Você comentou da expulsão da Maiara, que foi na estreia dela, foi a primeira convocação dela, ela levou 2 amarelos, então assim, não é uma boa impressão que fica, porque foram 2 cartões amarelos em um único jogo, em um jogo que o Brasil já não tinha um desempenho bom, já não estava mostrando um bom futebol. Então, quando a gente tem uma jogadora a menos em um jogo que a gente está perdendo, não é uma boa impressão que fica para convocações posteriores. Mas, assim, é um período de teste, então a gente tinha muitas jogadoras que são comuns não estavam lá, então a gente realmente sabia que não seria a mesma coisa do comum, mas eu particularmente não esperava que fosse ter um desempenho tão abaixo do comum, do esperado. O Brasil não teve um bom desempenho e mal jogou praticamente, né? Tomou 2 gols com erro de marcação, não levou perigo para o gol adversário, que teve, como a Mel comentou, uma atuação muito omissa realmente. E eu acredito que a expulsão da Maiara acabou prejudicando as coisas mais ainda, porque o Brasil já estava com uma partida difícil, tanto dentro de campo como fora, porque estava tendo que lidar com a questão da altitude e que a equipe adversária já estava mais preparada, então o Brasil, querendo ou não, já estava na desvantagem, e ainda teve que lidar com uma jogadora a menos, em um momento muito importante da partida, então isso acabou prejudicando muito. E fora das 4 linhas, né, o jogo foi disputado em um centro de treinamentos, o que acabou impactando ainda mais na partida. Tanto que no segundo tempo o acréscimo foi reduzido por falta da quantidade de luz inadequada no lugar, né? E no final da partida ainda o jogo teve uma paralisação, 50 minutos, por causa da chuva forte, dos raios. Então, assim, foi uma partida totalmente atípica, que a torcida, a comissão técnica não esperava. E, curiosamente, o Brasil voltou um pouco melhor depois dessa paralisação, mas não o suficiente para conseguir trazer a vitória, e acabou deixando a desejar muito. É legal pontuar que a expulsão da Maiara foi no primeiro tempo. Então, assim, foram muitos minutos em desvantagem. Além disso, no segundo tempo, quando a seleção, como a Isa pontuou, deu uma melhorada, teve 50 minutos de paralisação por conta de raio. O acréscimo não foi o tempo suficiente, que seria o tempo ideal, por conta da falta de iluminação. Então, foi como se tivesse tudo para dar errado ali, e ainda a seleção não mostrou o futebol que tinha para mostrar dentro de campo, né? Vocês querem pontuar mais alguma coisa do jogo contra a Venezuela? Não, assim, uma coisa que eu não lembro se a Isa chegou a pontuar, mas é que a Venezuela já é uma das seleções que já tem uma convocação e uma estrutura de time definida para a Copa do Mundo. Então, elas não estão em nenhum tipo de período de teste, elas já têm os nomes definidos, quem é titular, quem é reserva, quem eles vão levar, quem eles vão deixar para a Copa do Mundo. E isso é a gente volta para o ponto do Brasil ainda não ter uma convocação definida, do Brasil ainda não ter uma titularidade definida para jogadores que já estão na seleção há um bom tempo. Então, o Arthur já tem uma noção de qual é o desempenho delas, qual é o entrosamento delas, e mesmo assim, a gente ainda não tem uma ideia se elas vão ser reservas, se elas vão ser titulares, e às vezes se elas sequer estarão nas convocações, na convocação para a Copa do Mundo, justamente por essa oscilação, por essa mudança de convocação muito frequente. Assim, assusta, porque estamos a poucos meses da Copa Masculina, que também estamos passando por esse problema de não ter um time fechado, a gente não sabe quem vai, quem não vai. Pode ter uma noção? Pode, mas fechado não tem. E o feminino está indo para o mesmo lado. E a gente sabe o quanto isso afeta, o quanto é difícil não ter um time estruturado, não ter um time que está jogando há muito tempo juntos, que já tem uma ligação, enfim. E o feminino está caminhando para o mesmo lado, que assusta, né? Pensando em
em que a seleção tem que lutar por título, por ser uma seleção grande, por ser uma seleção que tem a capacidade. Então, às vezes, fica com o pé atrás, assim. Encerramos essa data FIFA enfrentando o México, e por mais que a seleção mexicana tenha crescido muito ao longo dos anos, a expectativa era, sim, de um jogo difícil, mas esperávamos um Brasil forte, um Brasil dominante, um Brasil melhor do que contra a Venezuela, e não foi isso que vimos, né? Além do gol da Espinosa no segundo tempo, a Lelê salvou o Brasil de levar um gol, né, de pênalti logo no início. Então, a Lelê pegou um pênalti com menos de 10 minutos no relógio. E eu queria saber de vocês o que vocês acharam desse desempenho, encerrando a data FIFA com mais uma derrota. O que vocês acharam? O Brasil, ele ficou abaixo do desempenho novamente, né? Eu acho que todo mundo que assistiu o jogo estava com uma expectativa muito maior de ver uma seleção brasileira dominante. Nos primeiros minutos, o Brasil já acabou um pênalti, mas a goleira conseguiu defender, mas não foi o suficiente. A seleção deixou muito a desejar, tanto que o México conseguiu marcar o gol no segundo tempo e o Brasil teve muita dificuldade para reagir. Teve muitas e muitas chances, as melhores foram com chutes da Tainá e da Jennifer, que foram 2 bolas na trave, mas assim, a oportunidade foi o que não faltou para a seleção do Brasil, mas faltou realmente a efetividade, porque o Brasil não conseguia impor o ritmo de jogo e estava com muita dificuldade de criar e realmente colocar a bola para dentro da rede, porque conseguiu criar algumas jogadas, mas não conseguiu fazer o gol. E esse resultado também me chamou a atenção, porque foi apenas a segunda derrota da história do Brasil para o México. A gente sabe que o futebol feminino no México vem crescendo cada vez mais, tem trago muito público, investimento e estrutura, e, querendo ou não, isso acabou refletindo nas ligas nacionais e no nível das seleções, né? Tanto que a seleção do México tem crescido cada vez mais e o Brasil não conseguiu dar conta, né? Então, assim, tudo bem que é um momento de testes, mas, assim, a gente esperava ver um futebol melhor, com as meninas se dedicando um pouco mais, e não foi o que a gente viu dentro de campo. E isso chama bastante atenção na oscilação, né? Porque o Brasil começou bem e aí depois só foi decaindo. Então, eu acho que é um fato que chama atenção. É exatamente o que a Isa pontuou. Então, essa oscilação de desempenho entre o primeiro jogo da data FIFA, que é a goleada de 5-2 em cima da Costa Rica, para os 2 jogos seguintes, que são 2 derrotas para seleções que, no caso do México, a gente perdeu uma vez, mas no caso da Venezuela, isso nunca tinha acontecido, então foi um marco histórico, a primeira derrota do Brasil para a Venezuela e a segunda derrota do Brasil para o México. Então, é uma oscilação muito grande de desempenho. E, como a gente pontuou, pouquíssimo tempo da Copa do Mundo. Então, a gente tem uma oscilação de desempenho, por mais, novamente, que a gente estivesse com uma convocação diferente, com novos nomes, sem nomes que são muito comuns, eu ainda acho que é uma linha de nomes que não poderiam deixar isso acontecer, porque as meninas têm muito mais futebol para apresentar do que elas apresentaram. Então, realmente, assim, é uma dedicação que faltou. Então, a gente viu um desempenho muito abaixo do esperado, apesar dos apesares, independente das questões externas de altitude e outros fatores da infraestrutura. As meninas estavam jogando em um lugar que, assim, não era próprio para receber o jogo, mas mesmo assim era um desempenho muito abaixo do que elas poderiam apresentar. E eu acho que faltando tão pouco tempo para a Copa do Mundo, é muito preocupante que a gente tenha que assistir esses jogos e ver esse desempenho acontecendo. Eu acho que, assim, independente de quem esteja dentro de campo, independente de quem seja o adversário, porque a gente nunca pode menosprezar as seleções, o futebol feminino está crescendo, as seleções estão crescendo, mas a gente é o Brasil, nós somos a seleção brasileira. Então, no momento que você veste essa camisa, você tem que cumprir com as expectativas, sabe? Você tem que... As expectativas são as mais altas, assim. E tanto a gente está falando isso, quanto as próprias jogadoras, e o próprio Arthur Elias sabe disso. Todo mundo acho que ficou surpreso com esse desempenho e ninguém ficou contente com esses jogos, ainda mais jogos que entram para a história negativamente, não foram empates, não foram jogos que, enfim, a gente jogou melhor, foram jogos omissos da seleção, foram jogos onde a gente não viu um bom futebol, a gente não viu a seleção ali, parecia que era um time aleatório jogando. Então, a gente está muito perto da Copa, a gente está muito perto de um outro campeonato, que é o FIFA Series, que por mais que a gente vai falar sobre isso em um outro episódio, mas não tenha premiação, não seja algo
levado tão a sério, é uma competição, é um teste para a Copa do Mundo. E os próprios amistosos, assusta não vencer jogos, não é simplesmente uma derrota comum, é uma derrota onde você perde aquele incentivo para a Copa do Mundo. Enfim, vocês querem complementar alguma coisa do jogo contra o México? Eu acho que essa oscilação que o Brasil tem apresentado durante essas 3 partidas também é muito por causa do físico de algumas jogadoras, que não está no melhor dos momentos, então acho que acaba prejudicando o time como um todo. Então, eu queria pontuar mais uma coisa, porque mesmo com a derrota, o jogo contra o México ficou marcado por um momento de alegria, um momento de superação, uma prova de força e esperança, que foi a Luana Bertolucci voltando aos gramados, voltando a vestir a amarelinha após superar um câncer. A meio-campista foi convocada pela primeira vez desde que voltou aos gramados. Ela ficou no banco de reservas, né, no jogo contra a Costa Rica e a Venezuela, e entrou para representar a nossa seleção aos 41 do segundo tempo no jogo contra o México. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre esse tema. Pode começar, Mel, porque é algo muito lindo de se ver e acho que fala muito mais sobre como esse esporte é lindo e tem histórias além das 4 linhas, né? O retorno dela, acho que foi emocionante para qualquer pessoa que tenha assistido. É muito, muito lindo a gente ver que a Luana passou por um momento inexplicavelmente difícil. Não tem como a gente explicar colocar em palavras o quão difícil isso deve ter sido para ela na vida dela, e ver que ela conseguiu superar e que hoje ela volta a fazer a reestreia dela com a seleção, sendo uma jogadora que participou de 2 Copas do Mundo em 2019 e 2023, que é campeã da Copa América em 2022. Então, assim, é muito lindo ver ela finalmente de volta com a nossa seleção e saber que a gente tem ela de volta. Ela saiu, né, igual a Isa falou, em 2024, em abril de 2024, para tratar de um linfoma, que é um tipo de câncer que deixou ela fora por um bom tempo, e ela voltou a jogar pelo Orlando Pride em setembro do ano passado, em 2025, depois de vencer o câncer no sistema linfático. Então foram 18 meses de tratamento, 18 meses de muita incerteza. A gente não sabia se ela ia realmente conseguir se recuperar, se ela poderia voltar a jogar, se ela conseguiria voltar para a seleção. E é muito lindo de ver que isso finalmente aconteceu e de que a gente pôde presenciar isso, apesar de não ter sido de ter sido uma data FIFA que deixou abaixo muito o desempenho. Eu acredito que esse foi um dos momentos que realmente fez tudo valer a pena. Então é muito, muito lindo de ver isso acontecendo. Foi muito emocionante. Eu particularmente fiquei muito, muito feliz com isso. Como vocês comentaram, eu acredito que esse foi um dos momentos mais bonitos da data FIFA, né, com o retorno dela, que ela sempre foi uma peça, foi e continua sendo, né, uma peça importante para a seleção. E com o retorno dela, eu acho que isso motiva o Brasil como um todo, tanto a torcida como o próprio time. Ela ficou no banco no jogo contra a Costa Rica e depois foi titular, né, nos 41 minutos do segundo tempo. Ela entrou para o jogo e eu acho que isso não representa só o futebol em si, isso mostra que o futebol ele vai para fora dessas 4 linhas, que essa história representa a superação e emocionou qualquer um que acompanha o futebol, né? Sim. Então, esse foi um momento muito lindo, né? E marcou a data FIFA, por mais que não tenha sido uma data FIFA tão legal para a seleção. Acho que esse momento, como a Mel falou, faz tudo valer a pena e traz a alegria para a seleção brasileira e traz a alegria para a gente, que não teve alegria dentro das 4 linhas, mas tivemos essa. E falando sobre o próximo compromisso da seleção brasileira, a gente já comentou um pouco, que será o FIFA Series. Acontecerá entre os dias 11 e 18 de abril. E o Brasil jogará em casa, jogará em Cuiabá, na Arena Pantanal. Nós pegaremos 3 adversários, né? O Canadá, Zâmbia e Coreia do Sul. Inclusive, resenha delas fará a cobertura dos jogos. Faremos um episódio para falar sobre o FIFA Series, sobre a convocação do Arthur Elias. Faremos a cobertura por meio das nossas redes sociais também, então fiquem espertos, porque não deixaremos vocês perderem nada. E eu queria saber de vocês quais são as expectativas para essa competição, principalmente após essa data FIFA. Será que teremos as mesmas convocações, os mesmos testes? Será que teremos um desempenho melhor? Quem vocês esperam ver? Tem alguém que não estava nessa convocação? Enfim, quero saber tudo. Mel, comece, por favor. Bom, começando, eu acho que a FIFA Series vai ser uma ótima oportunidade para o Arthur realmente
firmar a convocação dele, então ter mais uma oportunidade de ver quais jogadoras são indispensáveis, de ter uma noção de quem merece titularidade, de quem merece talvez uma convocação para reserva. Eu acho que vai ser uma oportunidade dele realmente ajustar isso antes da Copa do Mundo, porque a gente está com pouco tempo, então vai ser um dos últimos e poucos períodos que ele terá para fazer isso. A gente vai jogar em casa, o que é uma coisa muito legal, porque a gente traz de volta o futebol feminino e internacional para dentro do nosso solo. A gente, como você mencionou, os nossos adversários serão o Canadá, a Zâmbia e a Coreia do Sul, que são seleções que estão em um processo de desenvolvimento ainda, então o futebol feminino está em crescimento nesses países, são seleções que estão escalonando para um cenário de maior destaque, então isso é muito, muito legal. Você falou de quais jogadoras a gente gostaria de ver que possivelmente não estavam nessa última convocação. Eu particularmente quero muito que as meninas que não foram convocadas por estarem jogando a Liga Americana e estarem fora de ritmo já tenham sido preparadas e possam participar da FIFA Series. Então a Angelina, que particularmente é um dos destaques da seleção, é capitã, é uma das jogadoras indispensáveis ali no meio-campo. A Amanda Gutierrez, que é uma jogadora muito interessante, a gente sabe que ela se destaca bastante na seleção, ela fez temporadas de clube no Palmeiras, ela teve um destaque muito grande, então ia ser muito legal de ver ela. A Marta de volta, com certeza. Então são jogadoras que eu espero que realmente estejam para a gente poder ver e para a gente ver se o desempenho do Brasil melhora de volta, se a gente consegue voltar à normalidade, ser uma seleção que impõe respeito, que impõe perigo. Então, eu acredito que vai ser uma competição muito interessante. Foi o que você falou, ela vai ser sediada em Cuiabá, na Arena Pantanal, que é um palco inédito, né, para o futebol feminino internacional. Então, vai ser muito legal, porque a gente foge um pouco desse eixo Rio-São Paulo, que é onde geralmente as seleções jogam, quando a seleção feminina joga. Quando a gente recebeu os amistosos do Brasil contra o Japão, ano passado, em maio, aconteceram na Neoquímica, então a gente sai um pouco dessa normalidade de ser sempre em São Paulo, no Rio, e a gente leva um pouco para o restante do Brasil, então a gente dá a oportunidade de outras pessoas acompanharem a seleção feminina de futebol, e isso é muito legal. Só me preocupa um pouco a questão do público realmente, se a CBF realmente vai fazer um marketing bom o suficiente para atrair público para a Arena Pantanal, porque ia ser muito legal se a gente pudesse disputar isso em casa com uma torcida muito forte presente. Eu acho que o Brasil jogando em casa, né, no Cuiabá, isso pode fortalecer muito o time, porque é uma oportunidade da seleção jogar mais próximo do torcedor. A gente espera, né, que tenha um marketing que a torcida fique sabendo e consiga apoiar o time, porque isso com certeza faz total diferença. E eu acho que nos próximos campeonatos o Brasil tenha um pouco menos de rotatividade. Concordo com o que a Mel disse, eu particularmente da jogadora que eu mais quero ver é a Amanda, porque eu acho que ela é uma peça fundamental dentro do time, e eu acho que sem ela faz muita diferença, e eu acho que para os próximos jogos o Brasil vai conseguir criar um pouco mais de entrosamento e retomar um pouco a confiança das meninas, ganhar ritmo, né, para a Copa do Mundo que está aí, e conseguir se preparar um pouco mais, porque se continuar do jeito que está, o torcedor não vai apoiar de jeito nenhum. Então a gente espera que o Brasil consiga suprir as expectativas tanto da comissão quanto dos torcedores. Eu acho que a Mel pontuou um negócio que é muito legal, que é levar o futebol feminino para outros estados do Brasil, porque precisamos lembrar que a Copa do Mundo de 2027 será no Brasil, nós sediaremos a Copa do Mundo, e a gente sabe que temos todos os problemas de estrutura, de investimento, de marketing, sabemos que ainda é muito difícil levar um público para o estádio para ver o futebol feminino, principalmente em jogos que não são mata-mata, enfim. Então, esperamos que possa ser uma prévia da Copa do Mundo, possa ser um incentivo para a galera ir aos estádios, para a galera ir pensando na Copa do Mundo, inclusive sentir aquela mesma sensação que foi quando o Brasil sediou a Copa Masculina, que era aquela euforia, aquele desejo de lotar o estádio, apoiar a seleção e, enfim, espero que o FIFA Series possa também proporcionar esse cheirinho de Copa do Mundo, esse sentimento de Copa do Mundo, porque não é sempre que é sede, né? Não é sempre que um país consegue ser sede. Foi uma conquista muito grande, então espero que
não só a torcida faça jus, como a seleção dentro de campo faça jus, e como toda a galera da organização, a CBF, enfim, todo mundo que organiza faça jus também. A mídia faça jus, enfim, espero que a gente aproveite essa oportunidade da melhor maneira e que seja um divisor de águas, assim, para o lado positivo no futebol feminino brasileiro, principalmente, aqui no Brasil, principalmente. Então, estamos chegando ao fim do primeiro Resenha Delas. Você que assistiu esse episódio até aqui, eu espero muito que tenha gostado do nosso novo quadro. Agradecemos pela audiência. Para você ficar por dentro de todas as novidades do Pitaco, acompanhe a gente em todas as redes sociais. Nosso Instagram é @pitaco_do_bem. Se inscreva no nosso canal do YouTube, no Spotify também. E acompanhe os nossos próximos vídeos. Deixe nos comentários o que vocês querem ver, o que vocês acharam desse desempenho da seleção. Então, queria agradecer as nossas comentaristas e a nossa equipe maravilhosa, Mel e Isa, se despeçam. Muito obrigada, gente, pela audiência. Muito obrigada por terem acompanhado esse primeiro episódio do Resenha Delas no Pitaco do Bem. Eu espero que vocês gostem muito, que vocês estejam com a gente nos próximos também, porque a gente tem muita coisa para comentar sobre o futebol feminino e a gente tem muito assunto, muitas coisas incríveis vão acontecer nas próximas semanas, nos próximos meses, então a gente vai ter muito repertório para falar aqui. Muito obrigada por acompanhar o episódio de hoje, que vocês tenham gostado e não perca os próximos episódios, porque, como a Mel disse, vem muita coisa boa por aí. Lembrando que esse programa teve apresentação minha, Isabela Cristina, comentários de Melissa Belay, Isa Pulso, apoio de José Benedito Guerreiro e Karina Farias, e a realização do nosso querido Pitaco do Bem. Obrigada, gente. Um beijo.